Agora a nossa palestra é Caminhando o Turismo de Natureza Vai Longe, com Jorge Júnior, JJ, pode chegando para cá. Como a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso está usando a conectividade para formar a maior floresta urbana do mundo, do sonho à realidade, da Pedra Branca até a Tijuca, uma trilha carioca. J. Júnior, o palco aqui do Abeta Summit é todo seu. Muito bem-vindo. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um grande privilégio e honra estar aqui, é uma grande responsabilidade. Quando eu recebi o convite do Vini, via Luizão e via toda a equipe Abeta, eu confesso que eu tremi, porque conforme até eu usei essa frase muito emblemática, né, de Chico Mendes, que mexeu muito comigo na primeira vez que eu li, e tem a ver com todo o trabalho que não só eu desenvolvo, mas acredito que todos aqui também desenvolvem, né? Quando ele diz que, no começo, eu pensei que estivesse lutando para salvar as seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. É muito interessante porque a gente começa com um projeto, às vezes, muito local, né, com poucos membros, com poucos envolvidos, e, de repente, aquilo vai ganhando uma proporção, né, vai se agigantando, e quando você vê aquilo ganhou proporções épicas, né? E é mais ou menos um pouco disso que a gente vai falar aqui, né? Até porque hoje, né, deixa eu pegar aqui o nosso... Eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Eu acho que a pior coisa do mundo é a ingratidão, né? Então, eu sou muito grato a essas instituições, né? Eu não estou acima dessas instituições. Eu quis colocar dessa forma para mostrar da onde veio a nossa base, né? Eu sou muito grato, principalmente ao Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, que foi a primeira escola técnica, uma das primeiras escolas técnicas de turismo no Brasil. O Centro Fiocruz, de Estudos da Mata Atlântica, lá no Rio de Janeiro, também, que me proporcionou uma base muito grande. O próprio Instituto Estadual do Meio Ambiente, né, órgão a qual hoje eu trabalho, o ICMBio, representado aqui por vários colegas, onde eu tive a oportunidade de fazer vários cursos de qualificação, no que diz respeito ao manejo de trilha, uso público. O Centro de Pesquisa Jardim Botânico, também, que dispensa comentários. A Universidade Federal Rural, que é onde eu milito, né? Estou agora terminando minha formação em turismo, e a Embrapa Solos também, que dá um suporte para a gente gigantesco em todas as questões de solo e até que envolvem questões ligadas ao manejo de trilha. Gente, para quem não conhece, né, o Rio de Janeiro, isso aqui é um breve espectro, né, da nossa cidade. Depois a gente vai aprofundar mais um pouco essa temática. E aqui a gente consegue enxergar os dois principais maciços, né, florestais, né, da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem aqui, né, o Parque Nacional da Tijuca, que durante muito tempo foi classificado como a maior floresta urbana do Brasil e uma das maiores florestas urbanas do mundo, mas que, após a década de 80, né, com o crescimento da especulação imobiliária, a expansão da cidade, essa região aqui ao lado esquerdo, né, que corresponde talvez a uns bairros que muitos talvez não conheçam, mas já tenham ouvido falar na TV ou nos órgãos de comunicação, que é a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, que até a década de 80 convivia em um contexto totalmente rural. E, com a expansão, né, da especulação imobiliária, essa região, que outrora era uma região rural, ela se configurou numa área urbana consolidada, não só na sua parte litorânea, mas também no seu interior, aqui onde correspondem os bairros de Bangu, Realengo, Campo Grande e outros demais bairros. O Rio de Janeiro ele tem uma coisa muito emblemática, né, na questão do turismo, né, porque quando você fala Rio de Janeiro,
a primeira coisa que vem na sua mente é a praia, né? Assim, é incontestável Copacabana, Leblon, e o nosso turismo natural, ele sempre foi muito incipiente, né? E até a década de 90, isso começou a mudar, né, com o avanço das redes sociais, né? Até muito emblemático isso. Eu não sei se já foi abordado aqui por outros colegas, mas assim, o papel das redes sociais no desenvolvimento do ecoturismo, né? Eu lembro aqui, eu vou entregar um pouquinho a minha idade, né? Na época do antigo Orkut, né? Quando a galera começava a compartilhar as fotos, né, nas áreas naturais, e isso começou a viralizar, e a gente teve um aumento, né, potencial, gradual, né, na visitação das nossas áreas naturais. E isso, ao mesmo tempo que foi algo visto de uma forma benéfica, né, acendeu um alerta em vários pontos, né, nos órgãos que fazem a gestão dessas áreas naturais. No que diz respeito, principalmente, à conservação, né, à sustentabilidade desse turismo, porque foi um boom que não estava sendo esperado, né? Vou fazer aqui uma autocrítica aqui ao nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, ao município e até às instâncias estaduais, a qual hoje milito, porque o nosso turismo ele realmente era totalmente focado em carnaval e praia. E quando a gente recebeu esse boom, né, de visitação nas nossas áreas naturais, nós não estávamos preparados. Então, a gente começou a fazer várias normativas, vários procedimentos de manejo, sinalização, para preparar, né, as nossas unidades de conservação, as nossas áreas naturais, para absorver essa visitação que ocorreu de forma orgânica, né, devido ao avanço dessa prospecção trazida pela internet. Eu trouxe aqui alguns questionamentos para a gente pensar, né? O termo de turismo como indústria ele é muito questionado, mas eu vou utilizar ele aqui, né? Então, eu sempre penso, né, se o turismo ele é uma indústria, né, qual é a matéria-prima, né, dessa indústria, né? No nosso caso, são as áreas naturais, né? Então, assim, e toda a matéria-prima, se ela não for renovada, ela tem um ciclo de fim. Então, é muito importante a gente pensar de maneira sustentável, né, a questão da sustentabilidade da nossa visitação nas áreas naturais, porque é o nosso bem maior, e se a gente não conseguir mantê-lo, o ecoturismo ele vai sofrer, com certeza, um desgaste devido à degradação dessas áreas. E desenvolver isso é um arranjo muito complexo, né? A gente começa fazendo de forma muito natural, mas quando a coisa vai se agigantando, a gente vê que surge grande complexidade. E quando isso tudo começou a evoluir, né, vou voltar aqui o slide, a própria Transcarioca, ela se tornou um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, né, e depois, isso, uma vez consolidada, ela extrapolou as esferas do município do Rio de Janeiro e passou a permear o estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, o Brasil, né? E em 2017 surgiu a consolidação de todo esse trabalho, né? A partir de 2017 em diante, com várias portarias, principalmente uma que me chama muita atenção e que, muitas vezes, quando a gente fala das trilhas de longo curso, ela passa desapercebido, que é o programa de conectividade, a portaria 229. Eu sempre procuro não colocar as trilhas de longo curso apenas como uma ferramenta de lazer, mas sim como uma ferramenta de conservação. E a gente tem visto muito isso lá no Rio de Janeiro, com os programas de voluntariado que têm surgido, que têm dado muitos frutos, né, para as unidades de conservação. Eu escolhi essa foto aqui porque é uma foto muito emblemática,
que foi tirada até num momento muito emblemático do Estado. Se eu não me engano, essa foto foi de 2018 para 2019, onde as políticas governamentais, né, do Estado do Rio de Janeiro eram geridas de uma forma antagônica, né? O município, o prefeito, ele não era do mesmo partido do governador, que não era do mesmo partido do presidente. Então, como alinhar, né, uma ação em conjunta entre 3 esferas governamentais, né? Então, eu costumo falar que a primeira conectividade ela acontece entre as pessoas, entre os órgãos. Então, esse, sinceramente, foi o maior desafio nosso, de conseguir integrar diferentes esferas governamentais, diferentes secretarias, para sentar à mesa juntos e construir um projeto tão gigantesco como a Trilha Transcarioca. Com certeza, muitos já ouviram aqui, né, vários dados confirmando o que a gente está vendo aqui, que o Brasil é o maior destino de ecoturismo do mundo. Isso a gente não tem dúvida, a gente que conhece o território, que tem o privilégio de andar por esse Brasil e ver as suas belezas, a gente fica muito impressionado. E os dados, né, econômicos, né, do turismo, eles mostram esse crescimento, essa evolução, principalmente pós a pandemia, né? A pandemia teve vários aspectos negativos, muitos aspectos negativos, principalmente a perda lamentável de várias vidas humanas, né, que é uma coisa incontestável, mas que, por um outro lado, né, fez, né, o próprio brasileiro enxergar, né, o seu país, né, com a impossibilidade, né, de não poder viajar, né, pelo mundo. A gente passou a viajar internamente, a conhecer a nossa cidade, a conhecer o nosso estado, a conhecer o nosso país como um todo. Esse dado aqui eu peguei com o Vinícius, né? A gente compartilhou muitas coisas aqui. Agradeço muito ao Vini pelo apoio, à cooperação, à Beta, sempre parceiros. A gente sabe que 1 a cada 4 viagens domésticas realizadas no Brasil, né, tiveram como foco um destino ecológico, né? Então, assim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, todas as viagens que não só eu penso, mas a maioria das pessoas pensam, tem a ver, quase que 90%, com um destino natural, né? Poucas pessoas, às vezes, conciliam um destino urbano, mas sempre focando num destino natural. E a gente pensando isso, a gente vê esse mapa, ele é de 2000, mas eu escolhi ele pela ilustração. A gente consegue observar aqui, né, a concentração populacional, né, do nosso país, e a gente vê que isso, é claro, sempre esteve associado ao nosso litoral e principalmente às regiões de Mata Atlântica. E associado a isso, né, a gente consegue ver aqui, né, através desses mapas, né, a configuração atual, né, das nossas áreas naturais em paralelo ao fluxo turístico que a gente hoje tem no nosso país. E a gente consegue perceber que aonde a gente tem mais necessidades de proteção de áreas naturais é aonde a gente detém o maior fluxo turístico do nosso país. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade como órgãos governamentais, como operadores do ecoturismo, de zelar por esses fragmentos que a gente tem aqui de unidade de conservação, de áreas naturais. Então, quando a gente pensa em ecoturismo, você pensa assim, o cara ele vai para o interior da Amazônia, ele vai para o interior do Pantanal. Não, a gente vê que a concentração do nosso fluxo turístico ele está nas nossas regiões urbanas, não estão nas nossas áreas isoladas. Então, assim, é muito importante a gente ter essa atenção e
e aumentar, né, a nossa presença nessas áreas tão, vamos dizer assim, acionadas turisticamente, né? Aqui a gente tem um conceito de floresta urbana, que eu não vou muito me aprofundar aqui no tema, e vou falar um pouco da construção, né, da maior floresta urbana do mundo. Em 2012, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro mapeou, né, todas as áreas naturais da cidade, prioritárias para se fazer uma conexão entre as nossas áreas protegidas, né? Eram áreas naturais não definidas ainda como unidade de conservação ou áreas de proteção natural, que estavam à margem da especulação imobiliária. Então, a gente definiu vários pontos prioritários, sendo esse ponto 1 aqui, não sei, o mapa está bem difícil da gente poder ver, mas sendo que esse ponto 1 aqui, que é a integração entre o maciço da Pedra Branca e o da Tijuca como a área prioritária para ações de reflorestamento, por promover a conectividade entre esses dois parques e aí, de fato, de maneira cabal, a gente consolidar a maior floresta urbana do mundo. Assim, é algo muito emblemático para mim, porque eu sou nascido e criado aqui nesse maciço da Tijuca, mas mais precisamente na comunidade do Morro do Salgueiro. Eu sou oriundo de uma comunidade tradicional, que talvez muitos aqui não conheçam, a questão do caxambu, que é uma dança tradicional africana, que resiste muito aqui ainda no maciço da Tijuca, mais precisamente no Morro do Salgueiro. Então, esse projeto é um projeto de 2012, que está agora sendo novamente tocado junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e hoje, agora, como INEA, com parceiro, a gente está desenvolvendo, junto com o Mosaico Carioca, a integração de todos os maciços florestais da cidade do Rio de Janeiro. É uma tarefa árdua, é uma tarefa que talvez eu não consiga ver ela plenamente realizada, mas é um objetivo que a gente vê hoje como concreto, porque hoje a gente tem uma integração muito grande com a sociedade civil, que abraçou esse projeto de uma maneira que até a gente não esperava, né? Quando a gente começou, a gente, como muitos aqui falaram, né? Quando você chega com um projeto, vamos construir uma trilha de 180 quilômetros ligando Barra de Guaratiba até a Urca. Nossa, assim, quantas vezes eu fui chamado de maluco, não só eu, mas todos os envolvidos, principalmente o idealizador desse projeto, que é o nosso querido amigo Pedro Menezes, né? Eram coisas que as pessoas chegavam, olhavam para a gente e até riam, né? Falavam assim, nossa, como você vai passar uma trilha numa favela? Como você vai passar uma trilha num ponto tão isolado? A gente falou assim, com a integração da comunidade, com a formação e a capacitação de profissionais locais. É assim que a gente vai romper todas essas barreiras socioeconômicas e problemáticas que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui eu vou só mostrar aqui o ponto principal, né, dessa conexão, e talvez que foi a dúvida de muitas pessoas lá no Rio, como a gente vai fazer essa conexão, né? Hoje, esse é o nosso maior desafio, né? Esse aqui é o ponto que originalmente conectava aqui à direita o Parque Nacional da Tijuca e à esquerda o Parque Estadual da Pedra Branca. Então, a ideia é fazer essa integração, né? A gente conectar os dois maciços e, assim, formarmos a maior floresta urbana do mundo. Mas como desenvolver isso numa área tão antropizada, com tantos problemas sociais? A gente tem vários exemplos, né? Não vou citar exemplos fora, mas a gente tem exemplos aqui no Brasil mesmo, no estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem lá em Silva Jardim, né? Quem não conhece a Reserva Biológica do Poço das Antas, né? A gente tem
ali uma reserva natural que cuida muito, principalmente da questão da proteção do mico-leão dourado. Convido a todos que queiram conhecer. E a gente tem vários outros projetos também aqui no Brasil de pontes naturais, né, corredores. E eu cito aqui esse exemplo aqui lá do Parque Nacional de Banff, no Canadá, também, das passagens de faunas e dos viadutos vegetados. Né? A gente sabe do impacto, né, dessas vias urbanas nas áreas naturais, né, de quantos animais são atingidos por conta dessa questão. E essa integração, né, ela visa não só a questão do lazer, mas também a proteção desses animais. Essa integração ela é muito importante. A gente vive, né, na cidade de Janeiro, numa cidade muito estressante, né, com vários problemas sociais, e a gente propõe esse banho de floresta, que é um conceito que surgiu lá no Japão e que está sendo hoje muito estudado pelo Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, que, em parceria com a Fiocruz, né, vem desenvolvendo esse conceito, e o Centro Fiocruz da Mata Atlântica pretende implementar isso no Parque Estadual da Pedra Branca para ser um refúgio psicológico ambiental para a população que é tão atingida por vários problemas sociais lá no Rio de Janeiro. A gente tem aqui um contexto aqui, né, também das diversas possibilidades também de integração turística que a gente tem no Parque Nacional da Tijuca. Né? E aqui um espectro ainda maior da questão da construção do corredor ecológico, que, além de integrar, né, o Parque Estadual da Pedra Branca e o da Tijuca, a gente pensa, é claro, num futuro distante, integrá-lo ainda a outros maciços, como o maciço do Mendanha, através da construção de um parque urbano natural, passando aqui pelos bairros de Deodoro, Marechal Hermes, passando pela emblemática Avenida Brasil, até chegar ao Jericinó, entre outros bairros. A gente tem várias outras áreas naturais no Rio de Janeiro que a gente também está olhando, ampliando o nosso horizonte para construir mais espaços naturais, porque a construção de mais espaços naturais, né, vai possibilitar, com certeza, mais empregabilidade no ponto de vista ecoturístico e mais possibilidades de ações tanto governamentais quanto empresariais para o segmento de turismo, que é a vocação natural, né, da cidade do Rio de Janeiro. Só para encerrar, eu vou falar aqui um pouquinho de alguns programas que são desenvolvidos no estado do Rio de Janeiro como um todo, principalmente até pelo INEA, onde a gente chama a população para as nossas unidades naturais, né, que são os programas VEM, né, uma série de programas que, de forma gratuita, a gente incentiva a população a vir às nossas unidades de conservação para observação de aves. No nosso programa Vem Passarear, Vem Caminhar, Vem Pedalar e, principalmente, o Vem Ver o Céu, né, que foi uma iniciativa muito bacana, que foi desenvolvida no Parque Estadual do Desengano e que ganhou uma certificação internacional e foi tema de uma matéria até na França. E um dos programas que mais nos orgulha, né, e que a gente tem visto que tem dado os frutos mais tênues, né, para a conservação das nossas unidades de conservação, que é o nosso programa estadual de guias e condutores, que é conduzido pelos meus colegas, né, Tarcísio, que está aqui presente, e Bárbara, e toda a nossa equipe lá da gerência de visitação, aonde a gente traz a capacitação, né, para as comunidades tradicionais, comunidades caiçaras, quilombos, etc. A gente está desenvolvendo também, em paralelo, uma rota que é um corredor ecológico também muito maior, além da Transcarioca, que é a Rota dos Parques, que vai estar integrada à volta ao Rio, que é as trilhas de longo curso, elas vão se integrando e formando
uma rede, como a gente já sabe, infindável. Hoje, o que era um sonho de conectar as trilhas no Rio de Janeiro já passou para uma escala nacional e internacional com a rede pan-americana de trilhas. Esses são os projetos que hoje a gente tem sendo desenvolvidos no Estado. Só para a gente encerrar aqui um panorama geral do que a gente tem desenvolvido aqui no caso da Rota Darwin, né, uma outra trilha de longo curso que vai conectar a Transcarioca à nossa região dos lagos, seguindo pela Trans-Saquarema. Isso aqui é um panorama do que a gente tem desenvolvido no litoral sul, na reserva ecológica da Juatinga, Volta da Ilha Grande, APA Maçambaba, a integração governamental que a gente tem feito em parceria com vários municípios. Né? É muito interessante que a gente quase não tem braços, né, para atender a nossa demanda interna, mas a gente tem recebido uma demanda muito grande dos municípios e, é claro, a gente não pode deixar de estender as mãos para os municípios e a gente tem, dentro da medida do possível, dado esse suporte, dado essa orientação, explicado a temática. E vários municípios, como Iguaba e municípios do interior, que não fazem parte do nosso circuito original, têm aderido ao programa. Aqui uma exemplificação da Ilha Grande, a Volta da Ilha Grande, quem conhece, é a nossa trilha de longo curso talvez mais conhecida, né, mas que não tinha ainda essa oficialização. Esse ano a gente conseguiu sinalizar mais de 76 quilômetros da trilha. Né? Hoje você pode percorrer a Volta da Ilha Grande de maneira ininterrupta e você vai encontrar a sinalização oficial do circuito em todos os pontos da trilha. A gente também tem outro projeto do Recôncavo da Guanabara, Reserva Ecológica da Juatinga, aqui, fazendo uma integração com São Paulo, Ubatuba. E a nossa mais nova trilha que a gente acabou de consolidar, que é a Volta da Praia Seca. Gente, o nosso tempo está muito curto, desculpe aí esse speed aí no finalzinho aí, né? Mas assim, era para dar só uma noção, a gente já estudou muito aqui a temática das trilhas de longo curso. Estou à disposição aí para depois disponibilizar o material e responder a qualquer dúvida aí da galera. Muito obrigado, Abeta, muito obrigado a todos aqui. Estamos juntos aí nas trilhas de longo curso. Segue a saga.